Alienígena, a abdução do século. Somente uma pessoa ingênua e simples ainda pode acreditar em explicações como balões sonoros, miragens e alucinações, sempre que o universo se manifesta de uma forma que não coincide com suas crenças e preconceitos. Jean Cocteau. Encontros imediatos do quarto tipo, mais comumente conhecidos como abduções alienígenas, é um fenômeno que vem sendo discutido há mais de 50 anos. Entre as muitas histórias, a de Barney e Beth Hill causou sensação no domínio público e levantou muitas questões a serem resolvidas entre as comunidades de ufólogos e estudiosos do paranormal. É a noite de 19 de setembro de 1961 e Barney e Beth Hill, o jovem casal de Portsmouth, New Hampshire, estão dirigindo pela rodovia que passa entre as Montanhas Brancas, quando de repente o carro deles é envolvido por um feixe de luz ofuscante. Alguns momentos se passam e no momento em que a luz se apaga, isso causa um apagão em suas mentes. A partir desse momento, todas as suas memórias logo desaparecerão no ar. São 10h00 p.m. quando o carro deles dá partida novamente. Barney está agitado e quer fugir daquela estrada estreita e isolada na montanha o mais rápido possível. Quando eles finalmente voltam para casa, na madrugada, o casal fica em estado de choque. Os dois percebem imediatamente que o tempo decorrido é realmente demais para uma viagem que normalmente duraria 2 horas. Nos dias seguintes, sofrem enxaquecas agudas e após cerca de 10 dias, Beth é vítima de pesadelos assustadores. Várias vezes ela sonha estar dentro de uma sala de cirurgia onde médicos com características físicas grotescas e diferentes de humanos querem operá-la. Mas o tempo passa e a memória fica cada vez mais apagada e confusa. O casal decide então passar por uma sessão de hipnose regressiva durante a qual suas memórias aos poucos vão ressurgindo. Uma luz do céu, um disco voador, estranhos seres de pele cinzenta, exames médicos invasivos com equipamentos científicos. Esses são os detalhes que fazem parte do relato de Barney e Beth daquela noite. O testemunho de Barney e Beth Hill torna-se assim o primeiro de uma abdução alienígena na história da humanidade, mas certamente não será a última, pois depois muitas outras pessoas sofreriam o mesmo que Port Smith. Casal de todos os muitos eventos relativos a abduzidos ou pessoas sequestradas por entidades extraterrestres. Um dos mais particulares e importantes da ufologia moderna é sem dúvida o da dona de casa nova-iorquina Linda Napolitano, que no início dos anos 90 teve ressonância mundial, reabrindo o debate sobre o fenômeno das abduções alienígenas. A história que estamos prestes a contar baseia-se em várias declarações e relatórios que Linda Napolitano e o ufologista Bud Hopkins divulgaram ao longo dos últimos anos. Esta não é apenas a história de uma mulher e sua experiência no limite da realidade. Esta é a história da abdução alienígena do século. Em abril de 1989, o ufólogo Bud Hopkins recebe uma carta de uma mulher chamada Linda Napolitano, uma dona de casa comum que mora no Lower East Side da cidade de Nova York. Linda escreve que em 1976 ela notou um caroço estranho perto do nariz e após análise cuidadosa dos médicos, eles tinham certeza de que a mulher havia passado por uma cirurgia quando criança, mas Linda nunca havia passado por tal operação. Nem ela se lembrava disso. Hopkins decide acompanhar o caso na esperança de encontrar evidências médicas tangíveis de implantes alienígenas dentro de um corpo humano. Ele então organiza uma reunião para discutir as experiências passadas da mulher. Eles se encontram pela primeira vez no escritório de Bud, onde por uma hora ela fala com ele sobre seu passado, uma vida comum semelhante à de muitos outros, não preocupada com esse estranho problema relacionado à operação no nariz. Os relatos de Linda não parecem estar imediatamente relacionados a quaisquer abduções alienígenas.
Ela então começa a participar de reuniões de grupos de apoio a casos de rapto, realizadas pelo próprio professor Hopkins. A mulher ouve relatos de pessoas profundamente perturbadas que falam de luzes ofuscantes no céu, estranhos seres humanoides e objetos misteriosos sendo implantados em seus corpos. Linda é apenas uma ouvinte passiva, pelo menos até que algo fora deste mundo aconteça, algo que a leva a duvidar de toda a sua existência. Na noite de 30 de novembro de 1989, sua vida mudou para sempre, tornando-se inesperadamente a protagonista daquilo que os especialistas mais tarde chamarão a abdução alienígena do século. É uma noite fria de outono quando, depois de colocar os filhos na cama, Linda deita-se com o marido para descansar depois de um dia agitado nas ruas da cidade de Nova York. Já passa das 3 da manhã. Sem aviso, Linda acorda com a sensação de que alguém está ao pé de sua cama observando-a. Seus olhos ainda meio adormecidos, examinam os cantos da sala até verem uma figura parada na frente dela na escuridão. É uma pequena criatura esquelética com uma cabeça grande cujos olhos são completamente pretos e está olhando para ela. O ser com pouco mais de 1,20 m de altura permanece imóvel, olhando para a mulher que finalmente percebe que não está sonhando, fica com medo e tenta acordar o marido que está ao lado dela em estado de sono profundo. Mas então, do nada, algo semelhante a um pensamento ressoa em sua cabeça e uma voz sussurra: "Calha a boca." A mensagem, provavelmente telepática, deixa Linda em um estado completo de puro terror. A mulher tenta gritar, mas imediatamente percebe que não consegue. Sua boca e olhos estão bloqueados por algo semelhante a um lençol branco. Linda cai de costas na cama. Ela começa a lutar com todas as suas forças para remover aquele lençol até que uma sensação de dormência começa a percorrer seu corpo desde a ponta dos pés até o topo de sua cabeça. Agora que a mulher está totalmente paralisada, o pano branco em seu rosto parece se desmaterializar, permitindo que ela veja a janela do quarto. Do lado de fora, uma luz azul muito forte inunda e ilumina a sala. Linda sente seu corpo se levantar da cama e se fecha em sua posição fetal para então flutuar em direção à origem daquele feixe de luz. Seu corpo passa pelas janelas e pelas barras de metal fixadas do lado de fora e ela se encontra flutuando. Essa força invisível a faz flutuar. Ela descreve o evento em detalhes. Ela pode ver os faróis dos carros, Brooklyn. Mas ela não está sozinha. 50 metros acima do solo, acima da cidade, as fumaças das chaminés e a ponte do em sua viagem. Ao lado dela, há o ser que ela viu no quarto, seguido por outras duas pequenas criaturas cinzas. Plenamente consciente do que está acontecendo com ela, Linda continua a voar alto até avistar uma enorme nave espacial suspensa acima dela. A aeronave sem janelas tem formato de ostra com dezenas de luzes coloridas ao longo de sua fuselagem. A escotilha se abre e a luz azul transporta Linda e os 3 seres cinzas para dentro da espaçonave. Então a escotilha se fecha e a nave espacial decola para o espaço. Uma vez dentro da nave, a mulher se depara com uma visão bizarra. No primeiro cômodo, há paredes e uma cor branca fosca. Existem alguns bancos semelhantes aos que ela viu no Central Park durante domingo caminhando com sua família. No entanto, ela não tem tempo para refletir sobre esse detalhe bizarro, como a força condutora da luz a leva por um longo corredor. Depois de passar por várias portas de correr, ela chega a uma grande sala onde os 3 seres cinzentos estão esperando por ela. No centro da sala, ela vê uma mesa comprida sobre a qual ela está deitada.
Linda tenta se mover para reagir a tudo isso, mas mais uma vez sem sucesso até que ela percebe que pode mover a boca, suas mandíbulas e suas bochechas. Ela entende que a única coisa que pode fazer é gritar bem alto. Mas seus gritos, por algum motivo estranho, transformam-se em um eco que repercute na grande cúpula da estranha sala de cirurgia. Seus gritos são tão altos que um dos seres cinzentos reage de forma estranha. Ele coloca a mão na boca de Linda e tenta calá-la. Mas ela não dá sinais de desistir e continua a gritar cada vez mais alto até que um dos três seres enfia um cano longo e fino de uma arma em seu nariz, disparando um pequeno objeto em sua narina esquerda. Naquele exato momento, Linda desmaia, o que não dura mais do que alguns segundos. E quando ela abre os olhos, ela se vê deitada em sua cama ao lado do marido. Como se nada tivesse acontecido, o despertador da cabeceira avisa que são 5 da manhã. Assim que ela recupera o fôlego, Linda enxuga o suor da testa e não dá muita importância ao que aconteceu. Rótula o evento apenas como um pesadelo terrível. Na manhã seguinte, como acontece com um sonho, as memórias daquele sequestro tornam-se cada vez mais confusas e Linda lentamente começa a esquecer como foi transportada para aquela nave espacial, o que ela viu lá dentro e o que eles fizeram com ela. A única coisa que ela lembra é dos 3 grandes alienígenas a bordo de algo que não pertence ao nosso mundo e daquela sensação ansiosa de estar completamente paralisada fisicamente. Linda então se convence a ligar para Bud Hopkins, a única pessoa que pode ajudá-la nesta situação. Pelo telefone, Linda conta a Bud detalhadamente toda a experiência da noite anterior e ele percebe que se vê com uma história incompleta. Então os dois marcam uma consulta no escritório de Bud alguns dias depois. No dia da reunião, Linda é submetida a uma sessão de hipnose regressiva, um conjunto de técnicas que provocam um estado de transe hipnótico com o objetivo de relembrar traumas passados. Através do uso de sua voz, o hipnotizador conduz o sujeito ao estado de transe e no momento de concentração máxima leva o sujeito a evocar momentos específicos ou o primeiro momento memorizado através de uma sucessão de memórias. Durante a sessão, Bud e Linda obtiveram ótimos resultados. Ela se lembra de ter flutuado do lado de fora da janela de seu apartamento, 12 andares acima do solo, e ela também lembra de ter se elevado em um feixe de luz branco azulado em uma nave espacial pairando sobre o prédio. Ao longo de sua vida, Bud Hopkins acompanhou mais de 300 pacientes com experiências de abdução e na comunidade americana de OVNIs. Ele foi considerado um dos maiores especialistas no assunto. Nasceu em 15 de junho de 1931 em Wheeling, West Virginia. Formou-se em 1953 em artes pelo Oberlin College e depois mudou-se para Nova York, onde consagrou sua carreira como pintor contemporâneo. Suas obras de arte podem ser encontradas nas coleções permanentes do Whitney Museum, o Museu Guggenheim e o Museu de Arte Moderna. Aos 7 anos, Hopkins vivenciou em primeira mão as reações de Orson Welles, no programa de rádio de 1938, Guerra dos Mundos, que aterrorizou tanto ele quanto sua família e deixou cicatrizes psicológicas muito profundas. Considerando a transmissão de rádio como uma farsa de mau gosto, ele se tornou muito cético em relação à ideia de vida extraterrestre ao invés de se aproximar. Ele descobrirá seu interesse pela ufologia quando, em agosto de 1964, ele e 2 de seus amigos relatam ter experimentado o avistamento diurno de um OVNI de Cape Cod em Tu,
Massachusetts, e que ele mais tarde descreveu às autoridades como um objeto de metal em forma de concha que viu rapidamente no céu. Insatisfeito, no entanto, com a resposta que recebeu, uma vez que relatou o incidente à base aérea vizinha da Guarda Nacional de Otis, ele começou a suspeitar de um possível encobrimento do governo. Nos anos seguintes, Hopkins começou a estudar o fenômeno OVNI e coletou histórias de pessoas que afirmavam ter tido contato com seres alienígenas. Em 1975, Hopkins foi abordado por George Oski, que supostamente viu figuras alienígenas saindo de uma nave espacial e coletando amostras de solo no Parque Norte de Hudson, norte de Bergen, Nova Jersey. Hopkins investiga o incidente junto com Ted Blicher, então diretor da rede comunitária UFO Network ou Moon, e Jerry Stugg, agente de Moon. Depois que o relato de Hopkins sobre o caso Oski apareceu no Village Voice em 1976, ele começou a receber regularmente cartas de outras testemunhas de OVNIs, incluindo alguns casos de tempo perdido, ou seja, lacunas aparentemente inexplicáveis, lacunas nas memórias dos abduzidos. A grande maioria destes casos nem sequer se lembrava de ter sido sequestrada, mas só tinha imagens como rostos de seres estranhos que ocasionalmente apareciam em suas memórias. Os padrões de comportamento baseados em das cartas dos abduzidos levou Hopkins a identificar respostas emocionais fundamentais comuns com base em suas experiências de medo ou admiração pela tecnologia alienígena, carinho pelos captores, raiva e desamparo. Muitas vezes, como aconteceu no caso de Linda Napolitano, ele reiterou sua teoria de que essas formas de vida de outro planeta são insensíveis às emoções humanas, não compreendendo o trauma que um sequestro pode causar à vítima. Ele rótula esses fenômenos como não perigosos do ponto de vista físico, mas capazes de deixar cicatrizes profundas na psique de seus pacientes que pioram com a reação do público em geral ao ouvir essas histórias. Linda é sem dúvida uma das pacientes mais interessantes com quem ele já teve de lidar, e depois de várias sessões os dois conseguiram reconstruir detalhadamente todos os acontecimentos daquele 30 de novembro. Pelo menos até o momento em que Linda foi deitada sobre a mesa pelos três seres cinzentos. Contudo, o caso de Napolitano rapidamente toma um rumo inesperado, quando em fevereiro de 1991, Hopkins recebe uma carta assinada por dois homens. Seus sobrenomes não são especificados. Eles só assinam com o primeiro nome, ou seja, Richard e Dan. Os dois homens afirmam que são meros policiais que disseram estar em um carro sob a ponte Franklin D. Roosevelt naquela noite por volta das 3 horas da manhã. Ambos os homens afirmaram ter visto um objeto laranja avermelhado pairando no céu brilhante e com luzes verdes ao longo de sua fuselagem. Incrédulos, diante dessa visão, eles permaneceram para observá-la, tentando dar-lhe uma explicação racional. Além disso, Richard e Dan viram uma mulher flutuando no céu acima de Manhattan junto com 3 figuras cinzentas, todas da altura de uma criança. Mais tarde, os 4 entrariam no objeto voador, que logo desapareceu. Do ponto de vista deles, os dois policiais revelaram que estão extremamente preocupados com a condição de Linda e que essa é a razão pela qual estão procurando por ela.
Finalmente, eles garantem que não são perigosos. Eles só querem conversar com a mulher e ter certeza de que ela está bem. Hopkins imediatamente contata Linda, dizendo-lhe que muito provavelmente ela receberá em breve a visita de 2 testemunhas em sua casa. Alguns dias depois, o telefone do escritório de Hopkins toca do outro lado da linha. Linda confirma a previsão de Bud. É tudo verdade. Richard e Dan vieram visitá-la quando bateram em sua porta se apresentando como policiais. Ela está incrédula. Ela nunca imaginou que a previsão de Hopkins sobre a visita realmente se realizaria. Afinal, os policiais batiam frequentemente em sua porta, mas geralmente para pedir informações ou depoimentos de testemunhas sobre pequenos crimes que geralmente aconteciam em sua área, roubo ou tráfico de drogas, coisas que Linda nunca se interessou em sua vida. A mulher ficou sobretudo maravilhada com a natureza do assunto pelo qual vieram visitá-la, uma abdução alienígena. Mas a história certamente não terminou aí. Richard e Dan ficaram emocionados assim que viram Linda viva e bem. Dan, em particular, se ajoelhou na frente dela e começou a chorar de alegria antes mesmo de entrar em casa. Linda define aquele encontro como bastante agradável, entre café e doces. Os três contam um ao outro sobre as experiências daquela noite, quase como se fossem velhos amigos. Depois de cerca de 1 hora, os 2 agentes saem de casa desejando a Linda tudo de melhor na vida. Mas algumas semanas depois, Bud recebe uma segunda carta escrita por Richard. Aparentemente, depois do encontro com Linda, a vida dos 2 agentes mudou radicalmente. Nessas páginas, o estado mental do colega. Na verdade, Dan tirou uma folga do trabalho devido ao alto nível de estresse. O encontro com Linda causou um trauma mental em Dan, mudando seu caráter e fazendo com que ele sentisse uma atração mórbida pela mulher. Richard chegou ao ponto de confessar que Dan estava espionando Linda e seguindo cada movimento dela, espreitando na frente de seu apartamento todos os dias. Esta afirmação também é confirmada por Linda, pois segundo ela, uma van branca costumava ficar estacionada em frente à casa dela. Mas as confissões de Richard não param por aí. Bud recebe uma terceira carta na qual Richard declara que ele e Dan não são realmente policiais, mas sim agentes de segurança que estavam escoltando uma importante figura política na noite de 30 de novembro de 1989. Como afirma Richard, esta importante figura política foi uma figura importante no equilíbrio geopolítico do mundo e até mesmo mais importante. Testemunhou o sequestro de Linda, demonstrando preocupação com a segurança da humanidade diante de uma ameaça de uma civilização extraterrestre. Hopkins agora tem certeza de que este caso não é como todos os outros e logo outras pessoas se apresentam para lhe contar o que viram naquela noite. Luzes brilhantes no céu, seres voadores suspensos no ar e uma estranha máquina voadora. Ao todo são 24 testemunhas oculares do evento, tornando este o maior avistamento na história do estado de Nova York e provavelmente de todos os Estados Unidos da América. Mas o assunto não termina aí.
É abril de 1991 e Linda Napolitano está andando pela rua perto de seu apartamento quando um carro com Richard e Dan dentro para ao lado dela. Os dois homens a cumprimentam e pedem educadamente que ela entre no carro sem fazer perguntas, mas ela se recusa. Neste momento, a situação fica tensa. Richard força Linda a entrar no banco de trás. Os dois agentes interrogam Linda por mais de 3 horas perguntando repetidamente sobre os alienígenas. O que eles fizeram com ela e o que disseram a ela. Eles até a forçaram a tirar os sapatos para examinar se seus pés eram humanos ou alienígenas. Richard e Dan não pareciam mais os dois gentis policiais que apareceram em sua porta semanas antes. Uma vez liberada, Linda corre para o escritório de Hopkins contando detalhadamente o que aconteceu com ela. Mas algumas semanas depois, ocorre outro encontro entre a mulher e os dois supostos agentes em relação a este encontro. Devemos considerar uma reconstrução detalhada do evento que Linda relata em 1992 ao jornalista Joseph Chase Staffuller, Richard D. Butler e George P. Hansen. Todos os 3 profissionais do seu setor foram chamados para investigar a veracidade das declarações de Linda e Hopkins sobre o evento. Este é o relato detalhado do segundo sequestro presente no artigo. Uma crítica ao caso de Bud Hopkins sobre a abdução alienígena de Linda Napolitano. Na manhã de 15 de outubro de 1991, Dan se aproxima de Linda em um Jaguar vermelho. Richard a força a entrar no carro, onde começa outro interrogatório. Linda tem um gravador com ela. Ela tenta gravar a conversa, mas Richard percebe o dispositivo e imediatamente o confisca. Dan dirige o Jaguar até Long Island, chegando a uma casa de praia. Uma vez dentro da casa de praia, Dan pede a Linda que use uma camisola branca como a que ela usou durante o sequestro. Mas Linda se recusa a tirar a roupa na frente dos dois homens. De acordo com Linda, Dan queria fazer sexo com ela, mas ela o rejeita e nesse momento o homem se ajoelha na frente dela chamando-a repetidamente de Senhora da Areia. Mais tarde, aproveitando o momento em que os dois homens estão distraídos, Linda foge de casa e começa a correr pela praia em busca de ajuda. Mas Dan sai correndo da casa e começa a persegui-la até finalmente pegá-la. Ele agarra os braços dela e a imobiliza na areia molhada e depois a arrasta para o oceano, onde mantém a cabeça dela debaixo d'água por vários segundos. Então, de repente, uma força invisível o atinge, derrubando-o no chão a poucos metros da mulher. Libertado de suas garras, Linda continua fugindo. Mas Richard consegue impedi-la e até mesmo convencê-la a voltar para casa com a promessa de manter Dan e seus delírios afastados. De volta a casa enquanto Richard tenta acalmar Dan colocando-o sob uma ducha fria, Linda tem a oportunidade de pesquisar os documentos em poder dos dois agentes. Assim, ela encontra uma carta da Agência Central em papel timbrado da Agência Central de Inteligência. Finalmente, após mais perguntas, ela é levada de volta para a mesma rua onde a sequestraram algumas horas antes. Fortemente traumatizado pelo incidente, Linda encontra Richard apenas mais uma vez. O encontro acontece por acaso enquanto ele sai de um banco. Em novembro de 1991,
Richard diz a ela que não trabalha mais com Dan porque as condições mentais de Dan pioraram a tal ponto que ele foi trancado em um estabelecimento para doentes mentais. Mas no Natal a mulher recebe uma carta de 3 páginas de Dan em que o ex-agente confessa que se apaixonou perdidamente por ela e que no passado pensou em sequestrá-la para viver com ela até o fim dos tempos. Isto, no entanto, é a última vez que Linda ouvirá algo sobre Dan. Hopkins, nesse meio tempo, analisa todos esses eventos para fins de sua pesquisa. Sua curiosidade se concentra na placa do Jaguar que sequestrou Linda. Assim, após uma pesquisa meticulosa, ele chega à conclusão de que se trata de um meio de transporte fornecido a determinadas agências governamentais. No entanto, seus nomes ou funções específicas nunca serão especificados. Linda começa a se preocupar seriamente com sua segurança e a de sua família, e a paranoia está se tornando cada vez mais presente em sua vida. Ela vê homens de terno preto a seguindo aonde quer que ela vai e informa Hopkins que carros pretos com agentes do governo dentro ficam estacionados em frente à casa dela dia e noite. Mas é agora que ele, o homem que puxa as cordas das sombras, entra em ação. Hopkins recebe uma carta assinada do terceiro homem. Este homem poderoso que testemunhou o sequestro naquela noite finalmente dá um passo à frente na carta. Não há um relato detalhado do que aconteceu naquela noite, mas sim uma série de informações e advertências que deixarão qualquer leitor sem palavras. O terceiro homem fala do perigo ecológico para o qual o planeta caminha, que preocupa enormemente as forças superiores. Além disso, parece que há também envolvimento alienígena no fim da Guerra Fria. A carta termina com um aviso ameaçador a Bud Hopkins. O terceiro homem implora que ele pare de investigar, caso contrário ele poderá minar os fundamentos da própria vida neste planeta. Hopkins, ao receber esta carta, tem certeza de que alguns dos carros estacionados no apartamento de Linda têm placas pertencentes a vários núcleos diplomáticos estacionados nas Nações Unidas. Esta é a razão pela qual ele está convencido de que o terceiro homem é, na verdade, Javier Pérez de Cuellar, secretário-geral da ONU. Então, o que Linda, Dan, Richard e o terceiro homem têm em comum? Graças às sessões subsequentes de hipnose regressiva, Linda se lembra de estar na praia com Dan, Richard e o terceiro homem no passado. Portanto, passando a acreditar que ela foi usada por alienígenas como uma ferramenta para obter a atenção do terceiro homem. Afinal, as outras 3 testemunhas nas cartas também afirmam ter sentido uma estranha vibração os possuindo nos momentos que antecederam o avistamento naquela noite de novembro. Talvez, como Hopkins também supõe, os 4 já haviam sido sequestrados juntos anos atrás, provavelmente quando todos ainda eram crianças. Talvez os 4 tivessem visto seus próprios corpos adultos projetados naquela praia, numa espécie de zona livre desconectada do espaço-tempo que todos os humanos vivenciam. Isso também poderia explicar a mórbida atração emocional e sexual de Dan por Linda,
vista por Dan como uma figura feminina misteriosa ligada a ele desde cedo. Uma pista desse primeiro sequestro pode ser encontrada nas palavras do médico que em 1976, depois de uma análise ter chegado à conclusão que Linda não havia sido submetida a nenhuma cirurgia quando ainda era criança, uma operação que, como sua mãe também contou, nunca tinha acontecido. Para testar essa hipótese, um médico, amigo de Linda, se oferece para fazer um raio-x de sua cabeça. Alguns dias depois, o médico aparece na porta de Linda com o resultado do raio-x. Ele fica surpreso e visivelmente nervoso, cumprimenta a mulher e então sai sem explicar o que realmente descobriu no raio-x. Linda leva os resultados para Hopkins, que por sua vez os mostra a um neurocirurgião amigo dele. O neurocirurgião fica atordoado na região nasal de Linda, um objeto de tamanho considerável, pode ser visto claramente como não natural, mas implantado artificialmente. O objeto tem cerca de 6 milímetros de comprimento e uma estrutura de arame encaracolado em cada extremidade. Essa descoberta é impressionante. No entanto, antes que uma análise mais aprofundada possa ser feita, o objeto desaparece do nariz de Linda, deixando Hopkins de mãos vazias até hoje. Ninguém sabe se esse implante foi removido por alienígenas após outro sequestro ou se dissolveu por si só depois de ser descoberto. Mais tarde, até o agente do governo parou de seguir Linda e com o tempo a vida dela finalmente voltou ao normal. Este é o capítulo final da história de Linda Napolitano. Uma mulher comum que se viu no centro de uma história digna de um filme de ficção científica. Nos anos que se seguiram a estes acontecimentos, Bud Hopkins continuou a coletar informações e em 1992 escreveu um livro intitulado Testemunhado. Embora nos anos que se seguiram, muitos céticos afirmam que a história de Linda Napolitano é uma farsa bem orquestrada, este caso com as suas 24 testemunhas continua a ser um dos mais interessantes e misteriosos da ufologia moderna. Mas uma questão permanece. Por que civilizações terrestres altamente avançadas sequestrariam pessoas inocentes para seus interesses científicos? A resposta pode ser encontrada nos estudos de um certo professor Corrado Malanga. Na Itália, o professor Corrado Malanga estuda fenômeno de abdução por extraterrestres e acredita ter encontrado a solução para esta intrincada e misteriosa pergunta. Suas percepções, no entanto, vão muito além de tudo que os livros de história sempre nos ensinaram. Professor universitário e pesquisador do Departamento de Química e Química Industrial na Universidade de Pisa, onde leciona Química Orgânica há mais de 40 anos, ele tem se interessado por questões relacionadas à pesquisa de OVNIs. Organizador de pesquisas do QN, o Centro Nacional da UFO, ele realizou uma vasta pesquisa específica sobre abduzidos durante seu trabalho. Malanga também usa a hipnose regressiva como ferramenta de pesquisa direta na mente do abduzido, mas torna o método mais eficaz e direcionado graças ao uso da programação neurolinguística. Juntamente com seus colaboradores,
Ele realizou mais de 3.500 sessões de hipnose em seus pacientes e com seu estúdio fornece interpretações modernas de toda a fenomenologia bem como uma nova abordagem para resolver os problemas a ele relacionados. De acordo com Malanga, por meio das sessões de hipnose que ele realizava, sua intenção era colocar o lado consciente da mente para dormir por um curto período de tempo a fim de fazer com que o lado para fazer emergir o lado inconsciente que está conectado diretamente à alma. Onde, nos piores casos, também era possível encontrar um parasita alienígena indesejado ou sua mente alienígena, que era copiada para a da pessoa sequestrada. Estas sessões de hipnose que Malanga realizou para fazer ressurgir a nível consciente as experiências dos abduzidos. Portanto, parece ter levantado a possibilidade de que algumas dessas mentes tenham sido manipuladas pelos próprios alienígenas para ocultar o seu trabalho. O objetivo final do estudo de Malanga foi, portanto, levar-nos às profundezas da memória dos abduzidos. O local onde, segundo o professor Malanga, 3 níveis diferentes de consciência se desenvolvem: o consciente, o pré-consciente e o inconsciente conectado ao id, o ego e o superego. Usando sua técnica de hipnose regressiva, Malanga tenta chegar ao inconsciente nas memórias dos abduzidos que literalmente removeram o evento traumático, substituindo-o com ou sem o seu conhecimento e cobrindo-o com outras imagens. De acordo com a teoria de Malanga, o inconsciente seria na verdade, como um disco rígido para o computador, um lugar onde nada pode ser apagado. Uma espécie de papiro no qual a verdade observada é impressa de forma única. Uma verdade que, portanto, encontraria uma forma de não ser afetada nem comprometida por outros substratos de memória que foram influenciados por fatores externos. Portanto, o inconsciente sempre registraria tudo, armazenando todas as informações que só ressurgiriam sob hipnose ou em certas situações particulares, como relaxamento, meditação ou técnicas espirituais. Ao examinar os vários relatos de testemunhas que obteve, o professor foi capaz de notar como todos os abduzidos examinados não conseguiam se lembrar claramente das experiências de encontro com seres extraterrestres. Eles só se lembram deles com o passar do tempo. Na verdade, no fundo dessas pessoas um trauma está à espreita, pronto para aparecer de um dia para o outro. Essas histórias que chocam a mente de Malanga e à primeira vista pareciam ficção científica induzem o professor a investigar mais. Na verdade, embora as histórias sejam contadas por assuntos diferentes, todos eles são repetidos de maneira semelhante e com detalhes que coincidem. Na Itália, no final da década de 1990, Malanga recebeu do CUN, o Centro Nacional de OVNIs, a tarefa de documentar e investigar o caso de Valério Lonzi, um jovem de Gênova que na época contou aos jornais sobre sua abdução. Valério afirmou que aos 15 anos foi submetido a estranhas atenções de seres de outro planeta.
Lendo esta reportagem de jornal, Malanga e os dirigentes da CUN pensavam que esta história contada por Valério era apenas uma simples estratégia de marketing construída para patrocinar a inauguração de um novo restaurante de sua propriedade. Mas uma vez que eles se encontram, Malanga logo percebeu que todas as histórias de Valério eram verdadeiras. Em quase 3 anos de estudo, o professor submeteu o jovem Valério a todos os estudos necessários, também usando a técnica de hipnose regressiva. O relatório final de Malanga fala de cicatrizes, microchips implantados, contusões, hematomas, e um conjunto completo de memórias e detalhes que estão diretamente ligados aos diferentes depoimentos relatados nos casos americanos. Enquanto isso, além da pesquisa nas camadas mais profundas da memória, o professor estuda os microchips encontrados nos diferentes indivíduos examinados. Para fazer isso, ele utiliza uma técnica indireta onde os corpos estranhos encontrados não são extraídos do paciente como na pesquisa americana. Em vez disso, eles são submetidos a análises adequadas de ressonância magnética nuclear e espectrometria de massa estrutural. Os resultados dos estudos de Malanga são notáveis. Verifica-se que a percentagem isotópica destes objetos estudados é diferente daquela de qualquer outro material presente no nosso planeta. Isto significa que o componente de nêutrons que compõe esses microchips é diferente. Um dado que de forma alguma pode ser modificado. Podemos, portanto, chegar a apenas uma conclusão possível, o que também é confirmado pelo feedback positivo dos estudos realizados pelos americanos. Afirma-se que a origem dos objetos possui características físicas diferentes daquelas da Terra. Portanto, sua proveniência só pode ser de origem extraterrestre. Neste ponto, uma pergunta surge espontaneamente na mente do professor Malanga. Por que esses seres alienígenas vêm nos visitar com tanta frequência? Quando Malanga começou a realizar os seus estudos, ele ficou apenas intrigado com o fenômeno e pensou que os alienígenas eram seres antigos. São seres mais velhos e mais conscientes que o homem. Mas ele nunca teria imaginado que, em vez de, a espécie mais evoluída espiritualmente era na verdade a raça humana. Numa primeira análise, os sujeitos sob hipnose afirmam que foram colocados em uma mesa de operação e posteriormente operados cirurgicamente quando microchips foram inseridos dentro de seus corpos. Mas não só isso. Na verdade, além disso, a operação muda de acordo com o sexo do indivíduo. Nas mulheres, o aparelho genital é frequentemente usado para introduzir uma espécie de óvulo, que é deixado amadurecer por cerca de 3 meses e posteriormente removido por meio de uma segunda abdução. Esse ovo, agora em forma de blástula, é então colocado em um pequeno recipiente que tem a aparência de uma espécie de garrafa de vidro. O recipiente é então transportado para uma sala cheia de garrafas semelhantes de vários tamanhos. Todas essas garrafas são preenchidas com um líquido transparente onde seres humanos e alienígenas flutuam dentro delas. Todos eles com características completamente diferentes.
Essas garrafas, que são em essência placentas artificiais, como explica Malanga, mudam de forma à medida que o sujeito cresce dentro delas até se tornarem grandes cilindros de vidro que podem atingir alturas de até 2,5 metros. A ideia que evoluiu a partir destas descobertas iniciais é que os alienígenas são estéreis e, portanto, devem usar humanos para se reproduzirem. Como a coleta de amostras de esperma em machos e testes de óvulos em fêmeas, ambas as hipóteses são verdadeiras de acordo com Malanga, mas apenas uma pequena parte da verdade. Por trás destas abduções está outra missão mais chocante, que Malanga realiza por puro acaso durante uma sessão. Malanga acredita que os humanos para os alienígenas são simplesmente vacas para serem ordenhadas e que a Terra nada mais é para eles do que a sua fazenda. Mas se para os alienígenas o homem for uma vaca, então qual é o leite que eles gostariam de obter de nós? Esses seres estão simplesmente procurando a vida porque, como seres, absolutamente não querem morrer. Malanga descobre que dentro do nosso corpo existe uma área de consciência onde se esconde a imortalidade. A pessoa que está sendo submetida a uma hipnose profunda explica que todos relatam os mesmos detalhes. Começa com uma vista de cima onde os abduzidos observam seu corpo deitado sobre uma cama de metal. A mesma cama descrita por todos, que tem uma única perna em forma de cone que o suporta. Mas à medida que a hipnose continua, o sujeito não vê mais apenas seu próprio corpo. Observam dois deles. Um deitado na cama de metal e outro dentro de um grande cilindro, sendo um com as mesmas características, uma espécie de cópia carbono de si mesmos. Neste ponto, a técnica de hipnose envolve fazer perguntas de controle com a intenção de estabelecer se o sujeito realmente se lembra do que está dizendo ou revisitando como diz o manual de hipnose ou se ele ou ela está inventando os eventos. Malanga faz neste momento são as seguintes. Olhe para suas mãos e o sujeito em hipnose responde, mas eu não tenho mãos. Olhe para o seu corpo e o sujeito responde, mas não vejo o corpo. Então a pergunta qual é o seu nome recebe uma resposta ambígua. O sujeito responde, mas não temos nome. Temos uma resposta no plural que deixa Malanga e seus colaboradores maravilhados. Incrédulos com o que ouviram, e após 30 segundos de longo silêncio, essa voz começa a falar novamente. Eu sei o nome dele. O que vejo abaixo é meu container, eu moro nele. Vim para ter uma experiência. Neste ponto, Malanga pede confirmação da sua identidade. Então defina-se. Quem é você? A resposta é: sou a vida, uma matriz de pontos de luz. Então Malanga pergunta: você sabe o que aqueles seres estranhos que vêm te pegar querem de você? E a voz responde: eles não querem meu container. Eles me querem porque eu sou a vida e eles não querem morrer. Após 300 casos analisados onde as perguntas e respostas eram sempre as mesmas, essa entidade foi percebida como algo que respondia e tinha consciência própria e vive dentro do nosso corpo. Portanto, Malanga e os seus colaboradores deram-lhe um nome convencional: alma. Depois de compreender esta verdade, era importante para o professor Malanga compreender como era o homem lá no fundo do recipiente humano. Como nos descreve Malanga, há outras duas peças.
Uma parte mental e uma parte espiritual. A parte mental é composta de espaço e tempo. A parte espiritual é composta de energia e tempo, mas não de espaço. Cada uma dessas partes não possui um vetor. O espírito carece de espaço, a alma carece de tempo e a parte mental carece de energia. O alienígena está interessado na parte que é a alma. Essa é a parte atemporal. Malanga explica que o alienígena tenta vencer essa vontade de não morrer usando um pedaço da nossa alma, porque por não ter o elemento temporal, é imortal. O alienígena possui uma mente, um corpo, um espírito, mas falta-lhe esse detalhe. Portanto, desconhece que a morte não existe. Instalando dentro de si a ideia de que deve tirar a vida de outra pessoa porque assim evita a morte. Esses três componentes são caracterizados por uma frequência e autoconsciência. Em essência, é como se fossemos três coisas. O professor cita, de fato, os textos sagrados da Igreja. Somos o tabernáculo da Santíssima Trindade. Com a técnica de hipnose ensinada por Malanga, descobrimos a verdade sobre esta Santíssima Trindade, que é uma parte da alma ou a parte feminina de nós, uma parte espiritual que é a nossa parte masculina e, finalmente, a parte mental, a parte andrógena de nós. Mas que tecnologia os alienígenas usam para tirar de nós essa parte de nossa alma? Malanga descreve que uma vez colocado o sujeito sobre a mesa metálica, mas também dentro desses cilindros estranhos, é utilizada uma técnica que se assemelha à equalização do som. Ou seja, o alienígena faz o corpo do sujeito vibrar com uma certa frequência. Quando a frequência correta é atingida, a única parte se destaca do seu recipiente, que é o nosso corpo físico. É colocado em um tubo mais tarde. Por meio desse tubo, ele acaba dentro de um corpo estranho. Neste ponto, durante a hipnose regressiva, um evento incrível ocorre. As memórias do paciente tornam-se as do alienígena. Naquele instante, nossa parte da alma dá vida ao alienígena que está prestes a morrer. E uma vez que a vida lhe é dada, a única parte é recolhida e reposicionada no recipiente original, o único lugar onde pode ser encontrado e recuperado. De novo, o ser humano de alguma forma explica a Malanga através do seu material genético, garante que a vida física do alienígena continue. Esta descoberta leva o professor a outra revelação extraordinária. Ele descobre que os seres humanos são imortais, que dentro de nós existe esse componente que não tem eixo de tempo. Malanga se pergunta neste momento, mas por que nós, humanos, morremos apesar desta parte imortal? A resposta é única porque nós, seres humanos, devemos vivenciar a morte para compreender através dela que a morte não existe neste universo. O homem deve experimentar a dualidade. Esse é o instante em que devemos compreender quem somos. E a única maneira de entender quem somos é nos testar vivendo em uma realidade sólida na qual há experiências. São aquelas experiências de vida como sofrimento e alegria, bem e mal. Todas experiências duplas. Malanga argumenta que o homem veio aqui na Terra para ser capaz de fazer isso, e, portanto, nem faz sentido tentar tornar-se imortal ou prolongar a nossa vida, porque só através da experiência da morte é que alguém entende que a morte não existe. Estas teorias são, sem dúvida, muito extremas e uma fonte de debate acalorado na comunidade europeia de OVNIs.
Quem pode dizer, se Linda Napolitano passou por tudo aquilo que Malanga teoriza? Provavelmente só o tempo nos revelará isso. Uma coisa, porém, é mais do que certa. Lá fora, olhando para cima, o universo se mostra para nós. Agora temos que nos perguntar: o que ele está escondendo de nós? Sem sombra de dúvida, a ufologia com o passar do tempo nos ajudará a ampliar nossos conhecimentos, pois há muitos temas que mesmo involuntariamente tratam deste assunto. Prova disso pode ser encontrada nas diversas equipes de pesquisa que, formadas ao longo dos últimos 60 anos, colaboraram entre si para compreender plenamente o fenômeno. Essas equipes são compostas principalmente por físicos, astrônomos, militares, astrofísicos e muitos outros. Ainda há muito para descobrirmos. O universo explorado é apenas 1% do conhecido. O universo conhecido é apenas uma pequena fração de todo o universo. Existem duas possibilidades. Ou estamos sozinhos no universo ou não estamos. Ambas são igualmente aterrorizantes.